Olá, boa noite para você, eu sou Breno Granzotti e começa agora o Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe o ex-prefeito Wilson Goinski. Goinski, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Brandon, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui. Você me convida de longa data para participar aqui do seu programa e hoje deu certo. Então, uma satisfação muito grande estar aqui. Maravilha. O Wilson Goinski, ele foi prefeito por 2 oportunidades aqui em nossa cidade, também foi vereador, né, Wilson? Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua história aí na política. Eu me envolvi desde muito jovem no movimento estudantil lá no Colégio Estadual do Paraná. Então, no Colégio Estadual do Paraná, eu participei ativamente do movimento estudantil. Fui presidente do Grêmio, fui vice-presidente primeiro, depois fui presidente do Grêmio Estudantil, fui secretário da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Então, foi uma experiência muito bacana no movimento estudantil. E do movimento estudantil, aí a minha participação na vida política do município. Minha primeira campanha aqui no município foi em 1988, e aí eu comecei a participar, né, a participar das campanhas, né, e depois tive, na sequência, uma oportunidade de trabalho. Eu trabalhei na Câmara Municipal num período muito importante, quando foi elaborada a Lei Orgânica do município. A nossa Constituição Federal de 1988, então, ela traz uma previsão, né, da elaboração de constituições novas nos estados e das leis orgânicas nos municípios, para organizar a estrutura do município. Então, esta lei orgânica é a nossa Constituição Municipal. E eu trabalhei lá como assessor da Câmara, fazia o assessoramento de 9 vereadores, né, e também nesse período que foi elaborada a lei orgânica, o regimento interno. Então foi um período muito produtivo, de muita discussão, de muitos embates até a votação final da lei orgânica do município em 1990. Aí, na sequência, eu tive uma experiência na prefeitura, né? O prefeito Cid Gulim me convidou para ser seu chefe de gabinete. Eu trabalhei com o prefeito Cid Gulim por quase todo o mandato, me desincompatibilizei em 1996 para disputar a Câmara Municipal. Aí que eu fui eleito vereador em 1996 e aí tive, então, essa volta para a Câmara Municipal agora como vereador. Então foi uma experiência muito importante, tive uma atuação muito firme na fiscalização, na participação política do município e atuei como vereador de oposição. Fiz uma oposição consciente, responsável, para ajudar o município, para debater, para levar sugestões, levar ideias e para fiscalizar o Poder Executivo. Então foi assim, uma experiência muito importante como vereador. Maravilha. Depois você foi eleito prefeito, né? Na eleição de 2004, vencendo a Amaury Lovato, que hoje é vereador. Ao que se deve essa vitória? Como que foi essa campanha, Wilson? Nós tivemos uma campanha muito bonita em 2000, que foi a campanha do Dirceu Pavone. Nós reunimos toda a oposição do município na eleição de 2000 e acredito que deve ter sido, aqui me recordo na história recente do município, a única eleição que toda a oposição se reuniu. Nós tínhamos vários pré-candidatos a prefeito, eu era um deles, porque eu era um vereador de oposição muito atuante, eu era um deles, o Miguel Donha era outro pré-candidato, acredito que o Luiz Carlos Cunha pelo PT, e outros nomes que disputavam como pré-candidatos. Aí nós reunimos toda a oposição, fizemos uma grande articulação, abrimos mão e apoiamos a candidatura do Dirceu Pavone. Nesse período que nós perdemos a eleição de 2000, eu tive uma experiência no Estado. Eu trabalhei com o deputado Edson Strapasson, que foi um deputado aqui da região, da nossa região dos minérios,
trabalhei com ele na Assembleia Legislativa e trabalhei também na Comec. Ele era o secretário de Estado da região metropolitana, então nós tínhamos muitas políticas públicas importantes para toda a região metropolitana e isso me deu um grande conhecimento dos problemas comuns da região metropolitana. E na eleição de 2004 nós formamos então uma dupla com a vereadora, na época, Dete Pavone. Disputamos a eleição e vencemos aquela eleição com 52% dos votos. Foi uma vitória significativa, uma vitória importante. Foi a primeira eleição, a de 2004. Maravilha, eu vou ler algumas interações, você pode mandar os seus abraços também, beleza, Wilson? Circe Rosa e Eurides Machado estão aqui na audiência. A Circe comentou: boa noite, esse foi um ótimo prefeito. Silvana Aguiar também está aqui assistindo. Osmar Bugalski, boa noite, Wilson Goinski e Brandon, forte abraço para vocês. Osmar, obrigado pela sua audiência. Circe Rosa mandou coraçãozinho. A Viviane Silva disse boa noite. O João Pena também está aqui nos assistindo. Obrigado, Pena, pela sua companhia. A Dercir também está assistindo. Este é dos mesmos. Não sei o que quis dizer, mas obrigado pela sua companhia. Ana Maria Domingues, boa noite. Boa noite, Ana. Obrigado pela sua companhia. A Circe Rosa, boa noite, Brandon. Circe, boa noite, querida. Beijo para você. O Cristiano Lisboa também está assistindo. A Rosmara Viana, boa noite, Brandon. Parabéns pelas entrevistas que tem feito. Muito obrigado, querida. Você que também esteve aqui pelo PROCON. Uma ótima entrevista ali. O João Pena, boa noite, Brandon e ex-prefeito Wilson Goinski. Sandro Mendes, boa noite, Brandon e Goinski. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, Sandro. Abraço. Silvana Aguiar disse, boa noite, senhores. Esta entrevista vale muito a pena acompanhar. Wilson Goinski, pessoa e profissional admirável. A Ângela Márcia também está dando boa noite. O Leandro Goinski, excelente prefeito. A Karina Brandi também está assistindo. Karina, obrigado, beijo. A Alzira Castro, melhor prefeito que tivemos na área de educação. Enfim, muitas participações. Agradeço a todas as participações, a todas as considerações e mando também aqui o meu forte abraço a todos. O ex-prefeito Tonhão da Saúde também está aqui assistindo. Henrique Goinski, boa noite, Goinski, e parabéns, Brandon. Henrique, obrigado pela sua companhia. O Guilherme também, boa noite, estamos prestigiando o programa. Obrigado, Guilherme, forte abraço para você também. Rosana Estival Silva disse boa noite também. Alzira Castro, melhor prefeito, esse eu já li. O Tonhão, boa noite, Brandon, abraço ao ex-prefeito Wilson Goinski. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a minha retribuição. Obrigado pelas manifestações. Goinski, falamos aí sobre a sua vitória em 2004, né? Como foi o seu primeiro mandato? Então, nós assumimos a prefeitura numa situação, na época, muito difícil, muito complicada. Então, assumimos a prefeitura, fizemos um diagnóstico dos principais problemas, tínhamos feito propostas simples, viáveis, propostas absolutamente execuíveis para a administração municipal. E aí nós começamos a implantar os programas na área da saúde, na área da educação, infraestrutura. Primeiro, planejamento, né? Porque você tem uma demanda muito grande, um município com muitos problemas. Imagine em 2005, quando eu assumi, né? Só para relembrar aqui, nós revitalizamos todas as avenidas principais da cidade. A Vadislau Bugalski, que liga Curitiba ao centro da cidade, a ligação do terminal do centro da cidade com o terminal da Grande Cachoeira, que tem 3 nomes, a Avenida Prefeito Domingos Escucato, o Prefeito Antônio Johnson e a Francisco Krieger. A ligação lá da Grande Cachoeira com o município de Colombo, lá no terminal do Roça Grande, também fizemos a ligação, a avenida principal do Tanguá. Estou contando isso por quê? Porque eu assumo um município com cerca aí de 100 prédios, quase todos precisando de reformas e ampliações. Não são reformas simples. Eu fiz reformas que precisava trocar tudo. Parte elétrica, hidráulica, piso, telhado,
escola, por exemplo, como a Clair do Rocinho Sangue, que tinha 27 anos e nunca tinha passado por uma reforma. Então nós assumimos o município com uma demanda muito grande e fizemos o quê? Primeiro vamos implantar uma gestão democrática, uma gestão transparente. Comecei cortando os desperdícios, como por exemplo os aluguéis. Cortei os aluguéis dos prédios, a prefeitura pagava aluguéis para secretarias municipais, para órgãos municipais. A minha esposa que assumiu a presidência da APMI, nós dividimos o espaço da APMI e metade do espaço funcionava a APMI e a outra metade nós cedemos para a Secretaria Municipal de Educação. Deixei de pagar aluguel para a Secretaria de Educação. As outras secretarias coloquei para funcionar embaixo das arquibancadas do Busatão. Então, vejam, 5 anos de economias em aluguéis de 2005 até 2010, quando eu consegui, comprando um terreno de 20 mil metros na Grande Cachoeira. Imaginem quanto vale um terreno de 20 mil metros na Grande Cachoeira. Lá eu instalei o centro administrativo com 1.650 metros. Só para se ter uma ideia da importância que tem o centro administrativo para a administração municipal, a prefeitura no centro da cidade, a sede do Poder Executivo, tem 950 metros. Então o nosso centro administrativo é uma prefeitura e meia. E só com a economia dos aluguéis em 5 anos, de 2005 até setembro de 2010, quando nós inauguramos o centro administrativo, nós economizamos R$500 mil em aluguéis. Esse dinheiro eu investi para fazer toda a mobília do centro administrativo. E lá também, ao lado do centro administrativo, nós conseguimos com o governo do estado o Centro da Juventude, que foi praticamente entregue e concluído no final de 2012 na nossa gestão. Então vejam, planejamento foi a palavra-chave daquele primeiro mandato. Nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas e fizemos um novo plano diretor, democrático, com a participação de todos os segmentos da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos professores, servidores públicos, dos comerciários, todos foram convocados para discutir um plano diretor. Elaboramos toda a legislação do nosso plano diretor de forma democrática, em audiências públicas, e fizemos uma gestão austera, acabando com o desperdício do dinheiro público em aluguéis, por exemplo. Quando eu assumi a prefeitura, tinha 2 caixas de celulares que usavam na gestão anterior. Eu cortei os celulares, a prefeitura ficou com 3 ou 4 aparelhos de celular, um para o secretário de saúde, um para o prefeito, outro para a defesa civil. Então, a implantação, por exemplo, do Banco do Brasil para fazer o pregão eletrônico, eu acabei com os convites, né, com a modalidade licitatória de convites, que era uma prática muito forte, e instituiu o pregão eletrônico do Banco do Brasil. Economia violenta na compra de material escolar, de uniforme, que, aliás, foi instituído na nossa gestão, foi uma proposta da campanha de 2004, que eu coloquei em prática já em 2005, assumimos a prefeitura em janeiro, em abril eu estava entregando material escolar e uniforme, entreguei os 8 anos sempre no início das aulas. E no início do segundo semestre entregava um segundo par de tênis para todos os alunos. Mas deixa eu falar da educação. Não foi a implantação de um programa paternalista de entrega de material escolar, uniforme, tênis, mochila. Não, foi um grande trabalho que envolveu a equipe da Secretaria de Educação, os profissionais de educação. Eu fiz o plano de cargos, carreiras e vencimentos, implantamos o plano municipal de educação, que o município não tinha plano municipal de educação. Implantei as eleições diretas para diretores das escolas, o maior programa de reformas em escolas e prédios públicos, além
da construção de novos CMEs, foram 4 CMEs novos na nossa gestão, o Aureci Machado, lá no São Venâncio, o Otacília Quimelli, lá em Tranqueira, o Dona Ruth Weigert, na Alamenha Grande, e o Cacilda Nogueira, lá no Jardim Monterrey. Além das novas escolas, como, por exemplo, a professora Inácio Lipski, no Botiatuba, e a professora Antônio Rodrigues Dias, lá no Novos Horizontes. Mas, enfim, foram muitas ações. Veja, priorizar o trabalho do professor, dar condições do professor, dar condições da merendeira trabalhar. Troquei todas aquelas canecas e pratos e talheres de plástico, todo mundo lembra daquele plástico azul, né, que tinha na merenda escolar, troquei tudo por inox, tudo pratos, talheres, canecas de inox, freezers, fogões, geladeiras. Contratei nutricionista para cuidar da merenda escolar, porque o município não tinha nutricionista. Eu contratei uma nutricionista em concurso público, aliás, fizemos muitos concursos públicos naquele período, tivemos muitos avanços, mas não só na área da educação, na área da saúde, a nossa gestão implantou Centro Médico 24 horas, que não tinha Centro Médico 24 horas. Me permita, Brandon, fazer uma consideração aqui sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Estão perguntando sobre o hospital, então ele já vai responder sobre isso. Pode ficar à vontade. Quando eu assumi a prefeitura, então só existiam as unidades de saúde com funcionamento até às 17 horas. O que nós fizemos? Implantamos o Centro Médico 24 horas no centro da cidade. Então eu fiz uma parceria, depois de consultar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas falar, pode fazer a parceria, porque o município de Almirante Tamandaré só tem um hospital, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então não precisa fazer licitação quando você tem um hospital só, você faz a parceria. Bom, o Ministério da Saúde já tinha parceria com o hospital, que era a parceria do SUS. Então o hospital já fazia o atendimento. Esse hospital Nossa Senhora da Conceição é um hospital particular de propriedade do Dr. Diniz Mel Andrusco, que é um médico que está há muitos anos no município. E um grande cidadão, um médico muito dedicado em gerações e gerações aqui no município de Almirante Tamandaré. Acredito que até hoje está na ativa. Então o hospital, o prédio do hospital nunca foi do município. O município nunca teve um hospital. O prédio no centro da cidade ali é de propriedade do Dr. Diniz Mel Andrusco. Sempre foi. O Tribunal de Contas nos autorizou a fazer um convênio. Eu fiz um convênio enxuto. Atendia muita gente. Nos 4 anos que funcionou o centro médico 24 horas, anexo ao hospital, atendia muita gente. E por que era bom? Porque tinha parceria com o SUS. Então o governo federal mantinha a parceria com o SUS e o hospital dava um suporte ao nosso centro médico 24 horas. No final de 2008, o Ministério Público entrou na Justiça e teve uma prisão. Foi 3 prisões dos diretores do hospital, da Sueli da Cruz, do Cláudio Camilo e do Sandro Mendes, que foi o nosso secretário durante os 8 anos. Um grande profissional, um grande cidadão, um cidadão de bem, assim como os outros diretores do hospital também, gente de bem, gente correta. Esse convênio foi proibido, o Ministério Público proibiu. De 2008 de 2009 até 2012, eu constituí uma comissão, chamei vereadores representando a Câmara Municipal, chamei o próprio Ministério Público, chamei a Associação Comercial e Industrial do município, representantes de vários segmentos da sociedade para acompanhar a implantação do novo Centro Médico 24 horas. Que daí eu mudei, porque o Ministério Público conseguiu na Justiça proibir o convênio, e eu mudei para Grande Cachoeira. Pasmem, senhores, levou 8 anos, de 2008 até 2016, para o Poder Judiciário julgar
esse processo do hospital. Todos foram absolvidos. Os meus secretários da saúde, o Nereu Colodel e o Luciano Bugalski, foram absolvidos. Os diretores do hospital, Cláudio Camilo e Sueli Cruz, foram absolvidos. E o nosso secretário, meu amigo pessoal, um cidadão que eu me orgulho e acho que é um dos grandes quadros que tem no meio político de Almirante Tamandaré, que é o Sandro Mendes, também foi absolvido. Nunca existiu desvio, nunca existiu absolutamente nenhuma irregularidade. O que existiu foi um entendimento do Ministério Público que, como o hospital tinha fins particulares, por ser uma entidade privada, tinha fins lucrativos e não podia ter convênio com a prefeitura. Eu até hoje tenho um entendimento diferente. Por quê? Porque se você pegar hospitais particulares, todos eles têm convênios com o SUS e com prefeituras e com o governo do estado. Hospitais em Curitiba, o Hospital do Rocio em Campo Largo, o Hospital aqui de Campina Grande do Sul, o Angelina Caron, são hospitais privados, particulares e recebem recursos públicos. Então, nós, com a instalação em 2009 do Centro Médico 24 Horas na Grande Cachoeira, passamos a gastar mais do que nós gastávamos com o hospital. Nós temos no Facebook, lá na nossa página, Memórias da Gestão Wilson Goinski. Quem tiver interesse pode procurar lá e ler a íntegra da sentença judicial, onde o próprio Ministério Público pede a absolvição de todos os denunciados, porque não existiu absolutamente nenhuma irregularidade, nenhum desvio, e eu agradeço a pergunta e a oportunidade de fazer este esclarecimento. Eu implantei o Centro Médico 24 Horas no município, que foi mantido depois. Hoje a prefeitura paga aluguel do prédio no centro da cidade, porque, como eu falei, o prédio lá é do Dr. Diniz Mel Andrusco. Então, estas são as verdades a respeito do hospital, e a verdade é que eu fiz um grande plano para a saúde. Implantamos 2 unidades da saúde da família, uma no Jardim Paraíso, outra no Jardim São Venâncio, fiz grandes reformas, viabilizamos recursos para a construção de uma unidade de saúde lá no Tanguá, que o prefeito Gerson Colodel me disse que o recurso ficou parado 4 anos na conta, com terreno disponível e tudo mais, e os projetos prontos da nossa gestão. E eu fazia entrega de medicamentos para 1.000 pessoas por dia. Eu até questionava a equipe da saúde, porque eu entendia que nós fazíamos muita entrega de medicamentos. Então foi uma gestão marcada por políticas públicas positivas na área da saúde, da educação, do planejamento que nós priorizamos, da revitalização de avenidas, pavimentação de linhas de ônibus, de acesso a prédios públicos, enfim, de muitas coisas que foram feitas em favor da cidade. Então eu avalio que o nosso primeiro mandato, que nós estávamos aqui conversando, foi, tanto quanto o segundo, muito positivo e muito favorável ao desenvolvimento do município de Almirante Tamandaré. Bom, a gente pode ir para um rápido comercial, já já a gente volta com mais programa, eu vou ler mais interações assim que a gente voltar, é rapidinho. Conforme as pesquisas revelam, a Premier Pisos é a melhor empresa de pisos laminado, pisos vinílico e carpete. Olha só, é muito fácil você conseguir um orçamento. Basta você entrar no nosso site premierpisos.com.br e solicitar um orçamento sem compromisso. Lançamento 2. Olha só, aqui na Premier Piso você compra e ganha. Olha só, promoção especial. Pisos laminado a partir de R$ 36,90. Você comprando piso acima de 30 metros, com mais R$100 você vai levar esta linda poltrona. Entre no nosso site e solicite um orçamento. premierpisos.com.br. Premier Pisos, qualidade acima de tudo.
Voltamos com boa noite, Tamandaré. Mandar um boa noite para o João Bernardo Veiga. Boa noite, Wilson Goinski, ele comentou aqui. A Rosiane Stoqueiro, boa noite. O João Marcelo Bini, vereador, presidente ali da nossa Câmara Municipal, disse abraço, Wilson. Walter Johnson, candidato a vereador, também está aqui nos assistindo. Mara Perucci, que também é candidata, ela disse boa noite. Alzira Castro, valorizou os professores do município e te deu parabéns. O Jean Aparecido, o Wilson Goinski vai ser candidato? Não, nessa eleição ele não é candidato. Já já a gente vai falar sobre isso. Eu acho que ele deve estar fazendo essa pergunta porque nós entrevistamos os candidatos. A pergunta é para mim ou para o Brendo? Porque nós entrevistamos os nossos candidatos, né? Mas o último foi o Gerson na semana passada. O Gustavo Machado disse, Wilson Goinski, parabéns. A Terezinha Anacleto, abraço, amigo. Marins de Oliveira, candidato também, disse boa noite, Breno Granzotti e Wilson Goinski. A Rosiane Estoqueiro mandou palminhas. A Cláudia Lima Duarte também está assistindo. A Alessandra Cardoso, que é a candidata, disse boa noite, Brandon, e boa noite, Wilson Goinski, foi um excelente prefeito. A Mara Perucci mandou palminhas. A Cláudia Lima colocou boa noite, Wilson Goinski, boa noite, Brandon, boa noite, querida. Maria Silva, ali da Câmara também. Maria, obrigado pela sua audiência em mais uma quinta-feira. A Josiane Monteiro está perguntando sobre o hospital, que o Wilson já respondeu sobre isso. O Wagner Souza, que também é candidato. Grande Wilson Goinski, um ótimo gestor e grande amigo. Forte abraço. A Mara Perucci, grande gestor. O Vanderlei colocou, pelo menos pela educação, ele foi um bom gestor. Boa noite para vocês aí. Boa noite, obrigado pela sua companhia. A Deise Carvalho, boa noite, Wilson Goinski. Sua gestão foi também administrada com muita ênfase. Eficiência. Parabéns. É da secretária Deise Pereira. Enfim, muitas participações aqui, já já eu vou ler mais algumas. A Maria Inês disse, boa noite, meu amigo Wilson Goinski, amigo querido, ela coloca aqui. Bom, Wilson, vamos falar um pouquinho sobre o seu segundo mandato agora? Destacamos bastante. Claro, eu primeiro quero retribuir aqui todos os abraços, grandes amigos, aí alguns vereadores, outros tantos candidatos, né? Desejo sorte e sucesso aí para todos os bons candidatos e os candidatos do bem aí que querem o desenvolvimento e políticas positivas para o nosso município de Almirante Tamandaré. Sucesso aí para todos. Falando dos amigos, esse eu tenho certeza que é amigo seu, Miguel Donha, disse boa noite, Wilson e Brandon. Donha, obrigado pela sua companhia. Grande Miguelzinho Donha, um abraço. O Miguelzinho é outro grande quadro para o nosso futuro aí de Almirante Tamandaré. Bom, destacamos a sua primeira gestão, depois veio a sua reeleição em 2008 com mais de 30 mil votos, né, Wilson? Como foi esse segundo mandato? Então, a reeleição me deu mais responsabilidade ainda, né? Eu acredito que nós fizemos muito no segundo mandato. Veja, por exemplo, a Avenida Vereador Vadislau Bugalski, que eu estava na reeleição em 2008 e a avenida absolutamente em obras, né? Em obras paradas, né? Porque eu tive problema com as duas empresas que fizeram os dois trechos da Vadislau Bugalski, nós tivemos que rescindir contrato, aplicar multa nas empresas, e eu tive que licitar novamente. Então eu atravessei a reeleição com a obra com um grande problema. Então, o segundo mandato, terminei a Vadislau Bugalski, demos continuidade às políticas públicas na área da saúde, da educação, aqui falando de obras de infraestrutura, cuidar de toda essa demanda do município, políticas públicas às vezes simples, mas que dá muito resultado. Eu me lembrei aqui agora com a participação de várias professoras aqui por exemplo, da política pública que nós fizemos de criar um curso de pós-graduação para os nossos professores. Nós tínhamos alguns professores têm um padrão só, outros professores têm dois padrões. Nós oferecemos curso de pós-graduação para 150 pessoas, totalmente pagos pela prefeitura. Curso de pós-graduação na área da gestão escolar, na área da educação especial,
na área pedagógica. Então nós oferecemos esses cursos e fizemos tantas e tantas políticas públicas que foram bem sucedidas no segundo mandato. Veja, por exemplo, o Centro Administrativo da Grande Cachoeira. Veja, por exemplo, a Escola Profissionalizante Teodoro de Bona, que nós viabilizamos no segundo mandato. Eu quero citar aqui alguns exemplos de áreas que nós adquirimos na nossa gestão. Começando a cumprimentar aqui de público o atual prefeito Gerson Colodel, que está revitalizando a sociedade do Tanguá. A sociedade do Tanguá é uma sociedade histórica na nossa cidade. Isso é valorizar o patrimônio imaterial do município. Isso é valorizar a cultura. Nós desapropriamos a sociedade. Por quê? Porque onde tem o campo do Tanguá, o histórico campo do Tanguá, ao lado foi construído um salão de eventos, um salão de festas para a sociedade do Tanguá. E eles não tinham os recursos. Então eu desapropriei a sociedade, que era uma sociedade da comunidade ali, da sociedade. Eu desapropriei o prédio, pagamos, com esse dinheiro eles construíram, nós inauguramos junto lá com o presidente, o Marinho. O Gerson Colodel, inclusive como secretário de administração, participou junto comigo da inauguração, em dezembro de 2012, e hoje o Gerson está revitalizando a sociedade do Tanguá. Então eu desapropriei aquela sociedade do Tanguá, cedi um terreno para a construção da FACOP, comprei os imóveis do IPEMAT. Aliás, o Instituto de Previdência do município foi valorizado na nossa gestão, tanto em termos de organização administrativa, como de investimentos. Eu assumi a prefeitura, o fundo tinha 10 milhões de reais, e eu entreguei em 2012 com 82 milhões de reais. E claro, comprei os imóveis que tinham sido dados em pagamento. Os 2 cemitérios, o da sede de Tranqueira, o terminal de ônibus da Grande Cachoeira, o ginásio de esportes Busatão e uma área de preservação ambiental muito bonita, cheia de pinheiros lá no Jardim Marinoni. E aí estamos vindo para cá. Comprei no centro da cidade 30 mil metros para instalar o Centro da Saúde da Mulher e da Criança no Jardim Paraíso, a Casa de Passagem Irmã Severina Serraglio, que é uma casa belíssima, com 400 metros quadrados de área edificável. Compramos o terreno de 8.600, quase 9 mil metros para a instalação do fórum, que era também uma necessidade muito grande do Poder Judiciário e da sociedade de Almirante Tamandaré, de ter um fórum decente, um fórum bem instalado. E aí damos sequência, né? Muitos terrenos para escolas, para ampliações, para unidades de saúde. Comprei o terreno lá no Jardim Grazielli para construir uma unidade de saúde. Lamentavelmente, 4 anos parado, o prefeito Gerson Colodel construiu a unidade de saúde lá no Jardim Grazielli, no terreno que nós compramos e lá onde nós planejamos. E aí compramos lá os 20 mil metros, que eu já me referi aqui, para construir o centro administrativo na Grande Cachoeira, e mais 12 mil metros para construir a escola Teodoro de Bona, a escola profissionalizante. Compramos o terreno, fizemos uma grande terraplanagem e conseguimos com o secretário Flávio Arnes um aporte, porque, deixa eu explicar rapidamente, o governo federal criou a escola profissionalizante, destinou os recursos de mais de 3 milhões de reais para a construção do prédio. Quem construiu isso foi o governo federal, mas como a obra ficou muito tempo sem licitar, o Estado teve que fazer um aporte. Então, eu comprei o terreno no Vila Grécia e nós fizemos a terraplanagem. O governo muda, o governo Beto Richa assume, o Flávio Arnes é o secretário de Educação, nos recebeu e nos atendeu. Fez um aporte de mais 1,5 milhão de reais para viabilizar a construção da Escola Profissionalizante Teodoro de Bona, que é também uma conquista muito importante. Então, o segundo mandato foi repleto de realizações, de muito trabalho.
O que eu lamento do nosso segundo mandato é que a população de Almirante Tamandaré não deu continuidade elegendo o Gerson Colodel como o nosso candidato em 2012, porque aí nós teríamos continuidade dessa visão de administração, dessas políticas públicas, desse planejamento, deste bom trabalho, e teríamos a continuidade sem a interrupção das políticas públicas como ocorreu no período subsequente. Bom, João, eu vou ler um comentário agora que eu queria que você colocasse os números da nossa audiência ali, que eu te passei hoje ali, os nossos dados. O comentário é do Gerson Ferreira. Ele diz assim: boa noite, meu amigo Breno Granzotti. Boa noite, Wilson Goinski. Como é bom ver esse seu programa bem interativo, cultural e participativo. Assim ficamos sabendo mais sobre a nossa cidade. E como é belo de ver que a maioria dos ex-prefeitos estão ao lado do nosso prefeito Gerson Colodel. Isso já é um indicativo que o Colodel fez, está fazendo e irá fazer mais ainda por nossa Almirante Tamandaré. Parabéns e sucesso, meu amigo, que seus ouvintes aumentem cada vez mais, cada dia mais. Bom, aí ó, os números do Tamandaré Notícias. Gerson, muito obrigado pela sua audiência de toda quinta-feira e obrigado também a todas as pessoas que acompanham o nosso jornal. 39,7% dos tamandareenses se informam sobre as notícias no TN. Muito obrigado pela nossa liderança e também parabéns a todos os outros veículos de comunicação da nossa cidade. Valeu, João. Seguindo a nossa entrevista aqui com o Wilson Goinski. Wilson, você falou bastante aí sobre o Gerson Colodel. O TN também noticiou o seu anúncio de apoio à reeleição do prefeito Gerson. No que se baseou essa sua decisão? Todo mundo sabe que nós não caminhamos juntos na campanha de 2016. Em 2012 o Gerson foi o nosso candidato, lamentavelmente não vencemos a eleição. Em 2016 tivemos caminhos diferentes, né? Eu não estive na campanha do prefeito porque estava numa outra chapa. Aliás, quero responder aqui a pergunta se eu sou candidato nesta eleição. Por enquanto não, porque já tivemos as convenções e tal, mas eu estou elegível, né? Eu estou com a minha situação eleitoral absolutamente liberada para sair candidato, para disputar eleições. Então, eu também quero aproveitar esse espaço aqui para dizer isso. O que ocorreu? Nós estamos hoje no PROS, e com muitas lideranças expressivas, com quadros muito positivos, muito bons para a política tamandarense, que são lideranças que podem contribuir, que já contribuíram com a administração pública municipal aqui na cidade. Então, o PROS fez uma avaliação da administração do prefeito Gerson Colodel. O prefeito Gerson Colodel resgata essa visão de planejamento, essa visão de economicidade, essa visão de trabalhar duro e sério em prol da administração, que foi o que nós começamos lá em 2005, com muitos resultados positivos. Então, ele, depois de 4 anos, assume uma prefeitura também com muita dificuldade, com muitos problemas. O prefeito esteve aqui na semana passada, me antecedeu aqui nesta entrevista, e relatou aqui, né, com as dívidas que assumiu, com os problemas que assumiu. O grande problema é a desarticulação das políticas públicas que caminhavam bem na área da saúde, na área da educação, na manutenção de ruas, iluminação pública, no planejamento da cidade. Almirante Tamandaré, Brendo, é uma cidade que tem muitas demandas, é um município que tem muitas demandas e que tem um orçamento pequeno, um orçamento reduzido. Então, isso precisa ser colocado no debate, né? Porque assim, você pode gastar 54% do orçamento, até 54%, com o funcionalismo público. Funcionalismo público é quem concretiza as políticas públicas. Quando você leva o seu filho para vacinar na unidade de saúde, é o servidor público que aplica a vacina.
quem ensina o nosso filho a ler e a escrever é o servidor público lá na escola. E quem faz a manutenção da rua, da iluminação pública, daquilo que é básico na administração é o servidor público, que precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. E aí eu vejo críticas aos servidores públicos. Bom, para isso tem processo disciplinar para punir os maus exemplos. Mas a regra é que a grande maioria é dedicada, trabalha e se empenha muito. Então, essa visão de trabalhar bem pelo município foi a visão que nós entendemos que o prefeito Gerson Colodel resgatou e fez agora. Sinceramente, eu que conheço o município de Almirante Tamandaré, conheço a política aqui no município, a reeleição do prefeito Gerson Colodel é um passo seguro, é um passo correto, é o melhor que nós temos para fazer agora nesta eleição. Agora, no dia 15 de novembro, nós temos que confirmar a continuidade do prefeito Gerson Colodel na liderança da administração municipal. Nós precisamos que ele continue trabalhando firme e sabendo administrar como está, olhando para todos os setores, para todos os segmentos e atendendo às demandas. Então, é normal, num período eleitoral, muitas pessoas criticarem, mas falta isso, mas falta aquilo, mas falta mesmo, porque Almirante Tamandaré tem um orçamento bastante reduzido, é um território muito grande, nós temos 196 quilômetros quadrados, nós temos 120 mil habitantes, é o 17º município em população e é um dos menores orçamentos da região metropolitana de Curitiba. A nossa demanda social é muito grande. Então não dá para fazer aquelas comparações, mas Almirante Tamandaré e Pinhais. Mas claro, Pinhais tem 60 quilômetros quadrados, né? Aqui, Almirante Tamandaré, cabe 3 territórios de Pinhais, né? E o orçamento de Pinhais é um dos melhores que tem. Então, você não pode fazer essas comparações. Aqui, o município de Almirante Tamandaré, o nosso território, tem uma topografia acidentada. O município de Pinhais é um tapete. Então, é uma comparação absolutamente impertinente. Nós temos que fazer comparações de gestões. Então vamos comparar o grupo da oposição, que está aí com uma outra candidatura, né, querendo voltar para administrar, que foi esse grupo que me sucedeu na prefeitura, que não foi uma boa experiência, que não é bom. O prefeito Gerson Colodel resgatou a visão que nós implantamos, e ele fez parte os 8 anos como secretário de administração. Construiu escolas, a exemplo da Coronel João Cândido de Oliveira, que era uma demanda lá desde antes da nossa gestão, nós não conseguimos viabilizar, mas ele consegue concretizar, consegue implantar CMEs, mas mais importante do que construir novos CMEs é fazer funcionar bem o que tem. O que não pode voltar a acontecer em Almirante Tamandaré é faltar merenda na escola, é faltar atenção ao servidor público. O que não pode faltar é o planejamento. O que não pode faltar é a determinação. O que é isso? Ficar dinheiro da unidade de saúde lá do Tanguá 4 anos parado na conta, como o prefeito contou aqui na entrevista e tem relatado nas reuniões. Então, o nosso partido, o PROS, avaliando o quadro, e a reeleição funciona também como um processo de continuidade. A população, nas pesquisas de opinião, tem aprovado a administração do prefeito Gerson Colodel, do vice-prefeito Daniel Lovato, e eles devem continuar na administração municipal. Tem o nosso apoio e tem o nosso voto no dia 15 de novembro. Bom, o João colocou aqui que o Tamandaré Notícias trouxe o Wilson para poder defender o Gerson.
Eu falo o seguinte, João, você deveria ter vergonha de comentar uma coisa dessa, porque o TN foi o único veículo de comunicação que deu espaço para todos os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade. Todos tiveram espaço para poder apresentar as suas propostas e defender as suas ideias. O Wilson está aqui hoje como entrevistado, sendo ex-prefeito, uma pessoa de respeito aqui na nossa cidade. Gostem dele ou não, ele merece ser respeitado. E a ideia dessa nossa entrevista hoje é entrevistar ele como ex-prefeito, e ele tem essa liberdade de apoiar quem ele quiser. E então, eu quero dizer mais, eu não estive em 2016 com o Gerson na campanha, mas tudo que eu falei na campanha, que está tudo gravado, né? Porque hoje você tem todos os vídeos nas redes sociais, eu fui absolutamente convincente em interromper aquela administração que estava naquele momento. E eu estou também falando o que eu penso, né? Eu falo aqui o que eu penso, eu falo nas reuniões, eu falo com os meus amigos, eu falo com as lideranças, e eu penso isso. Eu penso que é importante para o município de Almirante Tamandaré a continuidade da liderança do Gerson Colodel como nosso prefeito nos próximos 4 anos. Bom, Wilson, eu vou chamar mais um comercial, já já a gente volta com mais Boa Noite Tamandaré. Quando se fala em internet de qualidade, vem logo à cabeça a NET Brasil. Uma empresa séria, aqui da nossa querida Almirante Tamandaré, que vem conquistando novos clientes a cada dia devido à qualidade do sinal e do serviço prestado. Faça você também parte da família NET Brasil. Mande um WhatsApp para 992495565 ou ligue e tire suas dúvidas. NET Brasil, internet ilimitada. Voltamos com o Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe o ex-prefeito Wilson Goinski. Dá uma boa noite para Ângela Márcia, para Ivone Ribeiro, para Gabriele Noronha, enfim, várias pessoas aqui nos acompanhando. Wilson, qual a sua visão aí do governo Ratinho Júnior? Você acha que ele está indo bem? Você como ex-prefeito e ex-administrador? Veja, o governo é recente, né? Mas eu, até o presente momento, avalio positivamente. Eu acredito que é um governo que está se empenhando, a gente vê as ações das secretarias, e aqui para a nossa região está realizando o nosso grande sonho. O prefeito Gerson Colodel me falou que quando ele assumiu, uma das primeiras providências dele foi junto às lideranças estaduais, fazer aquilo que a gente já vinha fazendo nos 8 anos de mandato, não só eu, mas os prefeitos da região dos minérios, que é lutar pela duplicação da rodovia dos minérios. Esse é um sonho antigo e que agora começa a se concretizar. Claro, é o primeiro trecho, e nós defendemos que o governo Ratinho Júnior, que as lideranças estaduais, que os deputados que representam o município atendam os apelos da nossa região e façam com que essa duplicação chegue até Rio Branco do Sul. Bom, Wilson, muitas pessoas falam que essa eleição vai ser atípica por conta dessa pandemia. Como você avalia, o que você espera das eleições aqui de 2020, desse ano? Absolutamente atípicas, porque nós teremos restrições na questão dos encontros públicos, das reuniões maiores. Então, os meios de comunicação, a internet, terá um efeito muito positivo, né? As redes sociais terão um papel muito importante. Agora, é importante pensar também no seguinte: quando se fala em administração pública, eu hoje tive a oportunidade e o prazer de relatar aqui a questão do Hospital Nossa Senhora da Conceição, falar que aquela denúncia, as pessoas foram absolvidas, que nunca existiu nenhum desvio, que o que nós fizemos para a saúde foram políticas públicas positivas, em favor da população. Agora, eu estou dizendo que tem lá no Facebook Memórias da Gestão Wilson Goinski, que tem a sentença judicial lá. Então, quem quiser ler toda a sentença, que é extensa,
Pode ler toda denúncia, toda sentença do Poder Judiciário. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora também é época de fake news, né? Muitas mentiras, muitas calúnias, difamação. Então é importante também você conferir. Aqui o Brandon falou que o TN lidera aí a audiência como meio de informação. Então você precisa confiar em páginas, em blogs, em sites que tragam informações com responsabilidade, como é o caso do TN, que dá espaço. Quero aqui de público te parabenizar. Eu não acompanhei as entrevistas de todos os pré-candidatos, agora candidatos, mas eu assisti a entrevista na última semana do prefeito Gerson Colodel. Aliás, fiquei impressionado com a quantidade de obras, com as ações, com os programas, e o Gerson Colodel me lembrou muito da nossa gestão, porque ele dá continuidade àquela visão de administração austera, com planejamento, com seriedade. Então é isso que nós queremos para o município de Almirante Tamandaré. E o eleitor, o cidadão, precisa conferir as informações, né? Principalmente numa época em que tem tantas fake news, que são as notícias falsas, as mentiras, né? Então, falou alguma coisa da administração ou do prefeito, vamos verificar numa fonte confiável, vamos verificar num meio de comunicação, vamos verificar se isso é verdade, se não é verdade. Isso vale em relação a qualquer notícia, qualquer informação, não só em relação à eleição, mas a gente vê, por exemplo, o caso da pandemia, o caso do Covid-19, né? Tantas informações mentirosas, tantas inverdades. A gente viu o desespero das pessoas correndo para as farmácias e acabando com os estoques de determinados medicamentos, sendo que não tem comprovação nenhuma da eficácia de tais medicamentos. Ora, então a fonte confiável é o Ministério da Saúde, é a Secretaria de Estado da Saúde, é a Secretaria Municipal da Saúde, é o TN, né? São os meios confiáveis para a gente poder. Então eu falei aqui da saúde, falamos aqui da questão eleitoral, e isso vale para absolutamente tudo. E hoje com a internet também fica fácil, porque a gente tem acessos, né, a números, portal de transparência, informações do governo federal, do governo do estado, da prefeitura, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Então eu quero também dizer isso para todos, é importante. Inclusive a gente tem o papel de orientar as pessoas. Vamos pesquisar, vamos olhar a fonte, vamos ver se aquilo realmente é verídico ou não num período tão importante como esse período eleitoral. Bom, essa foi a nossa entrevista com o ex-prefeito Wilson Goinski. Wilson, pode ficar à vontade com as suas considerações. Quero mais uma vez retribuir os abraços aqui, não vou nominar, mas fiquei muito feliz em receber tantos cumprimentos, tantos abraços, cumprimentar aqui o Brandon, o TN, agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos. Eu moro aqui em Almirante Tamandaré com a minha família, eu quero que o município trilhe o caminho do desenvolvimento. Por isso que eu falei aqui o que eu penso, que eu acredito que o passo correto, o passo seguro nessa eleição é reeleger o prefeito Gerson Colodel no dia 15 de novembro. Muito obrigado e eu estou sempre às ordens. Boa noite a todos. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Para terminar, tem um anúncio do Salão Boutique. Até a próxima quinta.